Olá, queridos irmãos e irmãs, e tem pergunta nova que vocês deixaram aqui pra gente nos comentários, e a pergunta de hoje é a seguinte: alguns ensinos de Jesus me deixam bem confuso. Estava lendo que Jesus ensinou que não se pode costurar remendo novo em vestes velhas, e nem colocar vinho novo em odres velhos. Esse ensino quer dizer o quê? Qual a mensagem de Jesus que ele quer comunicar àquelas pessoas quando ele disse isso? Muito obrigado ao querido irmão que deixou essa pergunta pra gente, e você também tem esse espaço abençoado. Pode utilizar esse espaço para colocar dúvidas, sugestões, elogios também, a gente gosta de receber bastante. É um espaço abençoado e a sua dúvida pode virar o próximo tema aqui do nosso canal, ok? Antes de te explicar isso aqui, deixa o joinha, deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Se você gostar do nosso vídeo, vai deixando o seu joinha para que o nosso vídeo alcance mais pessoas para a honra e glória do nosso Senhor. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou conduzir você nessa explicação. E olha só, essa explicação aqui, muita gente acha que sabe, mas é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Vamos então para a minha lousa de explicações, aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Mateus capítulo 9, verso 16, nos ensina o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Vamos entender esse texto em detalhes, e esse significado de remendo novo em veste velha, ele é muito mais profundo do que a maioria das pessoas pensa. Mas olha só, para a gente entender de forma profunda, nós precisamos desvendar uma coisa muito importante, e eu tenho certeza que você que me acompanha já sabe o que é. Sim, o famoso, e eu repito muito aqui, contexto. Vamos relembrar que o contexto é aquilo que vem antes de um verso e o que vem depois. E o contexto nos ajuda a entender a profundidade de um ensino, os objetivos, todos os detalhes relacionados àquele ensino. E nós vamos então fazer isso estudando o contexto desse remendo novo em veste velha, entender para quem Jesus falou, qual foi o objetivo, o que Jesus queria dizer com isso. Então é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Faça sua inscrição agora, estudos bíblicos segunda a sexta às 15 horas aqui gratuitamente para você. A primeira coisa que nós identificamos nesse ensino de Jesus é que foi um ensino dado a partir de uma pergunta. E quem que perguntou? Os discípulos de João Batista, provavelmente instigados pelos fariseus. Sim, você vai observar lá em Marcos 2,18, se você quiser dar uma pausa e abrir, lá nós temos ali os discípulos de João, juntamente com os fariseus, aqui nessa ocasião desse questionamento a Jesus Cristo. E qual que foi o questionamento? Preste bem atenção agora. Mateus 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João Batista, claro, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos, Jesus, não jejuam? Olha que interessante, eles estavam então preocupados em identificar jejum ali na vida dos discípulos de Jesus Cristo. E olha só que interessante, é certo que o jejum era algo muito realizado pelos judeus e algo positivo. No entanto, uma série de jejuns faziam parte da tradição religiosa construída e não eram uma obrigação decorrente da lei. Inclusive, num dos ensinos de Jesus lá no Sermão do Monte, ele critica exatamente essa forma de jejuar deles para se mostrar, para parecer que jejuavam. Então observe que essa pergunta ali dos discípulos de João, juntamente com os religiosos, era um tanto quanto hipócrita. Eles queriam que os discípulos de Cristo jejuassem e se mostrassem jejuando de uma forma mecânica. E fica evidente, então, que os apóstolos de Jesus não observavam esse tipo de jejuns naquele momento. E Jesus é questionado a respeito disso. E preste bem atenção em todos esses detalhes, que eles são importantes para compreender a expressão da veste nova com remendo velho. Perdão, com remendo novo em veste velho, ok? Olha só, é importante entender que essa pergunta ela está intimamente ligada às tradições implantadas pelos religiosos na época de Jesus e não em uma lei específica lá do Velho Testamento. Então eles tinham uma tradição de jejuar e eles então queriam saber: Jesus, por que que seus discípulos não fazem isso? E qual foi então a resposta de Jesus?
Fique com a atenção redobrada agora, que os detalhes são importantes aqui. Jesus responde inicialmente usando uma analogia de um casamento, em que os amigos do noivo, e nesse caso o noivo é ele, o Senhor Jesus, eles não poderiam jejuar, os amigos do noivo, na festa de casamento. Ou seja, enquanto Jesus, o Messias, estava com eles. Essa analogia é utilizada por Cristo. Observe bem Mateus 9, versículo 15. Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Por que Jesus falou aqui estar tristes? Porque o jejum, em tese, ele é realizado em momentos de dificuldade, em momentos, que ele é necessário, em momentos em que não dá para você ficar ali com uma tremenda alegria, jejuando, se privando. E é por isso que Jesus utiliza. Não tem como, A resposta é essa, não tem como alguém ficar ali jejuando na festa de casamento. Dias virão de Jesus, contudo, em que lhe será tirado o noivo, ou seja, ele, Jesus, e nesses dias eles vão jejuar, ok? Observe então que Jesus não condena o jejum, mas mostra primeiramente que o momento não era para jejuns. O momento de jejuar viria, mas o jejum deveria ser feito com o significado correto e não com base nas regras religiosas criadas. Jesus então traz agora a lição que é o objeto da nossa análise. E ele diz o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. E nós vamos entender então a partir de agora detalhadamente esse ensino de Jesus Cristo aqui. Vamos entender então em detalhes todos os simbolismos aqui do remendo novo e das vestes velhas, todos esses significados. Um recadinho rápido para você: as vagas estão abertas aqui para os nossos 2 cursos. Conheça a sua Bíblia de capa a capa, você vai estudar a Bíblia inteirinha comigo em videoaulas de Gênesis e Apocalipse. E o curso que vocês pediram e eu criei aqui, todos os versículos de Apocalipse comentados, detalhe por detalhe. Link com mais detalhes aqui no primeiro comentário fixado, ok? Irmãos, essa outra comparação de Jesus, ela vem da costura. Olha que interessante, Jesus era bastante didático aqui, utilizava diversas formas de comparação. Se você pega uma roupa velha com um buraco e coloca um remendo novo nessa roupa, o que vai acontecer? O pano novo irá encolher um pouco com o tempo e irá rasgar ainda mais a veste velha. Como que era o jeito certo de fazer geralmente? Primeiro se desgastava o remendo novo e depois se colocava ele na roupa velha. Mas aqui Jesus está utilizando um exemplo errado do que era feito, mas com um propósito. Olha só, o que significa a veste velha? A veste velha, ela aponta para o judaísmo da antiga aliança, da aliança da lei. E, obviamente, todos esses acréscimos que os religiosos fizeram nas suas tradições. Isso é a veste velha. E o que é o remendo novo ou remendo de pano novo? É a nova aliança, a aliança da graça do Senhor Jesus Cristo. Então veja, o pano novo é o que Deus está fazendo através do Messias que foi enviado. Era impossível costurar aquilo que Deus estava fazendo através do Messias ao judaísmo distorcido criado pelos religiosos, cheio de exigências extravagantes e desnecessárias. Esse é o foco de Jesus aqui na sua fala, quando mostra que um pedaço novo de pano, quando costurado a uma roupa velha, criaria mais buraco. Lá no texto está rotura, um buraco ainda maior, devido o tecido velho já estar desgastado e assim não era algo correto a se fazer. Dessa forma, ou da mesma forma, a missão do Messias não poderia se conformar, ou seja, tomar a mesma forma do já desgastado judaísmo cheio de doutrinas de homens, conforme nós podemos ver nos vários embates de Jesus Cristo. Mas ele utiliza ainda um outro elemento aqui de comparação muito interessante e que eu vou trazer de bônus aqui para você nessa explicação. Vinho novo em odres velhos. Fique comigo porque essa explicação é muito interessante. Olha só, Jesus continua e diz o seguinte, Mateus 9,17: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho
e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Qual que é a ideia aqui? Os odres aqui, eles eram sacos feitos de pele de animais para guardar líquidos, muito utilizados também para guardar e fermentar vinho. E esse processo de fermentação do vinho fazia o que com esses odres expandia por causa da fermentação e eles tinham certa elasticidade. Porém, colocar vinho novo em um odre que já estava usado iria recomeçar a fermentação daquele vinho, fazendo o odre que já tinha perdido parte da sua elasticidade se arrebentar. A comparação aqui é muito clara também. Olha que interessante. O Messias e toda a sua obra é o vinho novo. Sim, Jesus Cristo é esse vinho novo nessa comparação. E ele não podia ser contido pelos odres velhos, que apontavam então exatamente para o sistema religioso que existia ali e que obviamente estava muito, mas muito distante do Senhor. Assim, o que nós temos? Nós temos com essas comparações Jesus demonstrando que veio trazer algo totalmente novo, que o povo não estava esperando e que esse algo novo não poderia ser moldado às tradições religiosas e expectativas erradas daquele povo. Você bem sabe comigo aqui nos nossos estudos, já estudamos várias vezes, que eles esperavam um Messias que seria um grande guerreiro, que iria libertá-los do poder de Roma, um grande político, mas não era isso. Isso é odre velho, pensamento errado. O Messias, na verdade, veio resgatar do pecado, do erro, veio triunfar sobre a natureza humana pecaminosa e trazer salvação. E isso não tinha como ser contido no sistema antigo. Isso ficou muito claro, então, nos embates de Jesus com os religiosos que viviam de forma hipócrita em seu tempo, que desejavam moldar os planos de Deus às suas tradições, quando Deus tinha planos totalmente diferentes de suas expectativas. E foi exatamente isso, que se originou aqui essa resposta de Jesus com aquela pergunta dos religiosos e os discípulos de João. Eles estavam moldados em um sistema totalmente incoerente de algumas práticas religiosas que não cabiam no sistema novo, o sistema da graça de Deus. Então, esse é o significado dos odres da veste aqui. Tenho certeza que acrescentou bastante para a sua compreensão. Então, me diga aqui nos comentários se você já conhecia esse significado e também, claro, aproveite para deixar mais perguntas e dúvidas que eu estou gravando sempre aqui toda semana para o seu crescimento. Vou deixar mais alguns vídeos aqui para você crescer ainda mais. Até o próximo estudo. Deus abençoe a sua vida. Fica com Jesus.